Olá, bom dia! Confira os destaques desta edição do Ordem do Dia. A audiência pública vai discutir a segurança no serviço de transporte escolar. Acessibilidade. Entidades que defendem pessoas com deficiência apresentam reivindicações. Derrubada a decisão que impedia novas eleições na mesa diretora da Assembleia. O Ordem do Dia começa agora. 8h30 desta quinta-feira, 5 de março, dia de audiência pública aqui na Assembleia. E o tema em foco é o transporte escolar, serviço muito procurado no período de volta às aulas. Os cuidados que os pais devem tomar na contratação desse tipo de serviço e a fiscalização dos veículos pelo poder público estão na pauta da discussão. A iniciativa do debate é da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. E quem traz mais informações é a repórter Gabriela Zorzal. Ela conversa ao vivo com o presidente do colegiado, o deputado delegado Lorenzo Pasolini. Bom dia, Gabi. Bom dia, deputado. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Daqui a pouco mais às 9h15 está marcada essa audiência pública aqui mesmo no plenário Dirceu Cardoso. A gente, claro, vai acompanhar pela TV Assembleia, mas antes, já no Ordem do Dia, a gente já adianta um pouquinho os principais temas de debate dessa audiência pública. A audiência é da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, e eu converso justamente com o presidente desse colegiado, que é o deputado delegado Lorenzo Pasolini. Deputado, o que você adianta para a gente? Quais vão ser aí os principais temas em pauta nessa agenda da comissão? Bom dia, Gabriela, Bernardo, telespectadores da TV Assembleia. Hoje nós teremos um importante debate aqui na manhã no plenário Dirceu Cardoso, porque nós teremos a oportunidade de ouvir as autoridades constituídas, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Trânsito, Polícia Civil, as guardas municipais, o Detran, para conscientizar as famílias capixabas sobre a importância do transporte legalizado. Nós queremos fazer com que os pais de família entendam que é fundamental verificar se aquele veículo está legalizado, se ele passou por inspeções, porque infelizmente nós já tivemos em nosso estado e no Brasil casos de tragédia, inclusive com crianças sendo vitimadas, algumas mutiladas e outras mortas, em razão da utilização de transporte clandestino. Muitas das vezes o transporte clandestino ele pode ser mais barato, mas o risco a que o seu filho está correndo não justifica de forma alguma colocá-lo sobre essa situação. Então o nosso papel aqui hoje na Assembleia Legislativa é conscientizar as famílias sobre os riscos da utilização de um transporte clandestino. Vale ressaltar, Gabriela e telespectadores, que nós tivemos só no ano passado, de janeiro a julho no Espírito Santo, 467 mortes no trânsito, quase um número quase equivalente ao número de homicídios por arma de fogo. Então o trânsito no Espírito Santo está matando praticamente a mesma coisa que a arma de fogo. Nós precisamos então trazer esse engajamento social, informar as condições das rodovias, mas também conscientizar os capixabas sobre a utilização, sobre a importância, na verdade, da utilização do transporte legalizado. O transporte clandestino, o transporte pirata traz severas consequências, traz um risco social e expõe nossas crianças e adolescentes desnecessariamente a um risco iminente às suas vidas. Deputado, capacitação dos profissionais que atuam no transporte escolar e também fiscalização. Eu queria que o senhor pontuasse um pouquinho rapidamente esses dois temas que fazem parte dessa pauta também. Com certeza. Muitas das vezes no Brasil as pessoas cobram muita fiscalização, mas nós entendemos que a fiscalização é importante, é primordial, mas a capacitação desses profissionais também é fundamental. Nós precisamos valorizar o transporte legalizado, precisamos valorizar o bom transportador, o bom motorista, o bom condutor e dá-los condições de efetivamente trazer e conduzir as nossas crianças e adolescentes com segurança. Por isso, o nosso primeiro passo é a capacitação, prepará-los para o dia a dia, prepará-los para condições adversas. E em seguida, sim, ações de fiscalização com punição na forma da Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem severas consequências e penas, inclusive agora a multa foi aumentada, majorada, o valor são valores consideráveis e isso nós vamos frisar muito hoje. Mas repito, é fundamental a participação e engajamento das famílias capixabas nessa luta. Cada pai, cada mãe, avô, avó tem que verificar se o transporte a que seu filho está sendo submetido, se aquela van, o micro-ônibus, se ele é legalizado, se ele passou pelas inspeções, se ele está regularizado e se o condutor está devidamente habilitado a conduzir, a realizar esse transporte. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço e convido todos a nos acompanharem daqui a pouquinho, às 9h15, aqui, direto do plenário Dirceu Cardoso. Obrigada. Bernardo, eu volto com você por enquanto, porque daqui a pouco mais eu converso com um inspetor da Polícia Rodoviária Federal para reforçar um pouquinho as orientações aí para as famílias sobre o transporte escolar. Então eu devolvo para você e fico de plantão aqui esperando você me chamar de novo.
Obrigado, Gabi, pelas suas informações. Agradecemos também ao deputado delegado Lorenzo Pasolini. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região derruba a decisão que impedia a convocação de novas eleições da mesa diretora da Assembleia para o próximo biênio. A repórter Nicole Espósito traz os detalhes. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubou na tarde desta quarta-feira uma liminar que impedia a convocação de nova eleição da mesa diretora para o biênio 2021-2023. Numa ação civil pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo, havia conseguido, na mesma Justiça Federal, liminar, suspendendo a convocação de novas eleições no Parlamento Capixaba. A Assembleia recorreu da decisão e o TRF entendeu que a Assembleia pode sim convocar eleições a qualquer tempo. Essa decisão, ainda em caráter liminar, considera que a Emenda Constitucional 113 de 2019 não apresenta inconstitucionalidade. Esta emenda não especifica data para a eleição da mesa diretora para o 2º biênio da legislatura. O despacho do TRF também considera que não cabe ao Poder Judiciário interferir em matéria interna ao Poder Legislativo, no caso sobre a eleição da mesa diretora. Esclarecendo do que trata o assunto, em novembro do ano passado, os deputados aprovaram em 2 turnos o texto que altera a Constituição sobre a eleição da mesa diretora, permitindo a antecipação do pleito. Em 27 de novembro, foi convocada a sessão preparatória para eleições para o biênio 2021-2023. A chapa única, encabeçada pelo atual presidente, Eric Musso, foi eleita com 24 votos a favor, 5 contrários e 1 ausência. No dia 4 de dezembro, a mesa diretora eleita comunicou sua renúncia ao mandato. O movimento foi encabeçado por Eric Musso e contou com a assinatura de outros 21 parlamentares. Como justificativa para a decisão, o documento apontou a necessidade de resguardar a estabilização e a harmonia entre os poderes. Agora é hora de dar um giro pelas postagens das mídias digitais do Parlamento Capixaba. E a nossa guia é a Stephanie Dus. Bom dia, Bernardo. Vamos começar falando do nosso grupo do WhatsApp? No Ordem do Dia de ontem, você já adiantou essa novidade. E hoje vamos reforçar o convite. A Secretaria de Comunicação Social da Assembleia lançou desde ontem o envio de boletim informativo via WhatsApp. De segunda a sexta-feira, 2 vezes no dia, no início da tarde e no fim do dia, você pode receber no seu celular notícias e serviços do Legislativo Estadual, além de ficar por dentro das estreias de programas e de produções aqui da casa. Para entrar no grupo, é só você acessar o link que está na reportagem do nosso site al.es.gov.br ou nas publicações do Instagram. É bem simples. Depois de acessar o link, basta clicar em entrar na conversa e pronto, você já faz parte do nosso grupo. Agora, se você já é membro do grupo, você pode compartilhar o convite com todos os seus contatos. Bacana, não é mesmo? E tem mais novidade. No Instagram e Facebook, @AssembleiaS, começamos uma série comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. Nenhuma eleita menos foi o título escolhido para ressaltar a importância da mulher na política. As 3 deputadas da Assembleia receberam Carol Prates para um bate-papo nos stories contando o que as deputadas de hoje diriam para elas mesmas no início da jornada política. Além disso, no feed tem uma sequência de fotos que contam um pouco dessa caminhada. Já está publicada a história de Irine Lopes. Hoje será a vez de Janete de Sá. E amanhã, para fechar a nossa série, será a história de Raquel Lessa. Por hoje é isso. Tchau! Agora são 8h39 e o Ordem do Dia vai para um rápido intervalo. Mas no próximo bloco você vai conferir o debate sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. A gente volta já. Agora são 8h41 e você confere como foi o debate da Comissão de Assistência Social sobre acessibilidade e qualidade de vida para as pessoas com deficiência.
As dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, principalmente em relação à acessibilidade e à qualidade de vida, foram discutidas na Comissão de Assistência Social. O colegiado recebeu representantes da sociedade civil organizada. Um dos principais problemas continua sendo o preconceito. São várias barreiras que existem, principalmente as atitudinais. As atitudinais são é a maior dificuldade que a gente tem, é o princípio do cidadão, é o pensamento formado sobre pessoa com deficiência. Tem que ser ensinado desde criança, porque aí o princípio vai mostrar aquele cidadão, ele vai crescendo e entendendo as dificuldades da pessoa com deficiência. A representante da OAB destacou a necessidade de regulamentar a legislação que trata das pessoas com deficiência. Nós temos o artigo 58 da Lei 146, que trata da acessibilidade, por exemplo, das construções civis. Essa lei já existe há algum tempo, no entanto, só em 2018 é que foi regulamentado. E o prazo para entrar em vigor agora em 2020. Será que a carteira de identidade tem prazo de validade? É o que você vai saber no Assembleia Cidadã de hoje. Quem tira a dúvida é o perito responsável pelo posto de identificação da Polícia Civil, Jorge Moraes. Carteira de identidade, na nossa legislação, ela tem prazo indeterminado. Não há prazo de validade para a nossa carteira de identidade. Entretanto, preciso alertar para as pessoas que vão viajar para os países integrantes do Mercosul e os demais países da América do Sul, que há uma exigência em alguns desses países que eles pedem com uma data de expedição de no máximo 10 anos. Certo, isso é uma exigência do país integrante deste acordo, não é exigência do nosso país. Dentro do nosso país não há prazo de validade. Entretanto, a legislação também, ela fala que caso o atendente, o servidor público, bancário, qualquer pessoa que vá verificar esse documento seu, ele pode recusá-lo desde que atenda a alguns requisitos. Por exemplo, as características físicas do cidadão, ele não consegue fazer um link com a identidade. Ou seja, em outras palavras, você tirou uma carteira de identidade com 10 anos de idade, hoje você está com 40 e não atualizou, essa identidade ela pode ser negada porque a pessoa pode não conseguir linkar a sua fisionomia atual com a sua fisionomia de criança. Outro ponto que pode ser negado também é quando você tem a sua assinatura, a sua grafia muito mudada. Você assinava de uma forma um determinado tempo e agora a sua grafia mudou muito, já não consegue vincular a que está na carteira de identidade com o que você faz hoje. Esse é um ponto também que pode ser negado a carteira de identidade. Então é preciso que você fique atento, se for viajar, procure ver as regras, atualize a sua carteira de identidade. Se você tiver algum processo para resolver, está com o nome de solteira, hoje você é casada, procure atualizar para que você não tenha transtornos. O posto de identificação civil funciona no térreo da Assembleia de 1 às 6 da tarde, com agendamento online pelo site da casa. Agora a gente volta a falar sobre segurança no transporte escolar, que vai ser tema da audiência pública desta manhã, que vai acontecer daqui a pouquinho aqui na Assembleia. E a repórter Gabriela Zorzal conversa com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, que também vai participar do debate. Bom dia, Gabi. Bom dia novamente, Bernardo, a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. A gente continua falando de transporte escolar, afinal vai transportar o bem mais importante da família, que são os filhos. E sobre isso, com foco aí nas orientações, nos cuidados para as famílias que precisam contratar esse tipo de serviço, eu converso com um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos. Valdo, você é um dos convidados da audiência pública de hoje, que vai acontecer daqui a pouquinho, mas o que você pode pontuar para a gente de orientação para as famílias que precisam desse tipo de serviço?
Bem, como você asseverou, né, o transporte de crianças, nossas crianças, nossos filhos, se reveste de muita importância, né? Todo transporte de vida, né, transporte de seres humanos é uma responsabilidade muito grande para os condutores, proprietários de veículos. Agora, quando se trata das nossas crianças, a coisa se potencializa ainda mais, a nossa preocupação, e os profissionais têm que estar preparados, né, para estar fazendo esse transporte, porque a partir do momento que a criança entra no transporte, é como se já estivesse vivenciando o clima da escola. Chegar na escola, voltar à escola, né, até que ele chegue, saia do nosso lar e volte para o nosso lar, ele já está dentro de um processo educacional, vamos dizer assim, já está no clima, né? Então é mais importante que tanto os professores que sejam capacitados, né, que os professores sejam dedicados, que também aqueles operadores de transporte escolar sejam pessoas que estejam capacitadas, né, que estejam imbuídas dessa responsabilidade, né, que tenha o devido curso, né, para fazer a condução dos veículos, que o veículo esteja devidamente credenciado. Isso é uma preocupação que os pais, né, que nós pais temos que ter, tanto quanto matricular nossos filhos nas escolas, né, a gente tem que se preocupar logo também de início com o transporte. E hoje em dia, cada vez mais novinhos, mais, né, de 3 anos, já começam a ir para CMEIs ou para Centro de Educação Infantis, né? Então, cada vez mais novinhos, nossos filhos estão indo para a escola, né? Então, é importante que a gente tenha segurança. Então, por isso é importante a gente checar, claro, com uma referência, né, uma orientação, uma indicação de alguém, é muito bacana. Mas a gente, além disso, né, se tiver qualquer tipo para não ficar com nenhum tipo de dúvida, a gente pode checar junto ao Detran, né, a credencial que está lá grafada no veículo, né? Se a gente pode conferir se esse veículo realmente é credenciado, se o motorista é devidamente habilitado e qualificado para fazer esse transporte, para que nós tenhamos tranquilidade a partir no momento que nós entregamos nosso filho a esses profissionais. A gente entrega à escola também para ajudar no processo de educação, mas também ao profissional, né, motorista que vai levar nosso filho e depois trazer ele de volta, ele também está dentro desse processo. É importante a gente ter muita atenção e cuidado quanto a isso. Muito obrigada, inspetor, pela sua participação. Bernardo, só antes de te devolver, nunca é demais reforçar a audiência pública, está marcada para as 9h15, vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia. Claro, a nossa equipe vai cobrir toda a audiência pública, então sempre tem a cobertura completa lá no nosso portal de notícias e também nos nossos jornais diários. Agora sim, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado por suas informações, Gabi. Agora são 8h49 e a gente encerra o Ordem do Dia desta quinta-feira. A gente espera amanhã, às 8h30 da manhã, aqui na TV Assembleia, mais perto de você. Até lá!